E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular. E hoje, vocês falam que sempre gostam de convidados, vamos falar de uma coisa que eu queria falar há muito tempo, especificamente, vamos falar de ciência, falar de divulgação científica hoje, acho que é um tema que faz tempo que eu queria entrar. E hoje eu trouxe o Frog. Frog, você fez faculdade, você tem uma experiência acadêmica, o que você acha? Eu fiz faculdade. Da divulgação. A frase "você fez faculdade" é maravilhosa, desculpa me interromper, mas é lindo. Eu fiz faculdade e eu vou falar um negócio, não só fiz faculdade, como eu fiz USP, eu fiz faculdade pública. Caramba. Então eu posso falar assim, sempre que alguém fala assim, cientistas da USP, está me incluindo nessa frase, entendeu? Porque é qualquer coisa. É isso aí. É isso, é ciência. Ciência é assim, não é assim que funciona. O herói é todo mundo. Então, assim, fiz faculdade, nunca explorei minha área acadêmica, sempre odiei pesquisa, odiei área acadêmica em geral. Não à toa, não continuo na faculdade, mas quem sabe um dia volto. Mas, cara, interessante, assim, foi uma experiência assistir esse filme pra falar disso, assim, fazer esse episódio. Não à toa a gente quis trazer convidado, assim, então até vou deixar a Emílio se apresentar. Mas, cara, falar sobre ciência em pleno século XXI, em época de internet, tá sendo uma loucura que eu jamais imaginei que seria. Se apresente, Emílio. Fale de você, o que você faz, de onde você vem, fica à vontade. Eu sou Emílio Garcia, eu sou do Blablalogia, primariamente. Hoje eu faço parte do... Posso me gabar aqui, porque é isso. Faço parte de um dos maiores podcasts que fala exclusivamente de ciência no YouTube. No YouTube, Spotify ou na plataforma que vocês puderem procurar. Eu, ao contrário do Frog, eu fiz o Nesp, depois eu fui pra Unicamp. Eu tentei ser pesquisador, até a hora que eu entendi que, pelo amor de Deus, o que eu estava fazendo com a minha vida. Mas eu me encontrei professor. Isso é uma coisa que eu acho que é da minha história, que eu gosto bastante de falar. Quando eu entrei na biologia, eu não queria ser duas coisas. Eu não queria trabalhar com planta, nem ser professor. Eu terminei trabalhando com planta e sendo professor, obviamente, que a vida funciona desse jeito. E em 2016 eu comecei a trabalhar com divulgação científica. Hoje eu não estou professor mais. A minha profissão ela tá morrendo nas universidades particulares, que era onde eu trabalhava. A gente está sendo substituído ou por aulas gravadas e pela precarização do trabalho do professor, ou por inteligência artificial. Então, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar de bermuda na minha casa falando sobre ciência. Apesar de eu não me ver como pesquisador, eu continuo achando que a ciência é fundamental. Ciência no campo grande, tá? É fundamental pra gente sair do buraco que a gente tá se metendo. E isso inclui as ciências duras, biologia, física, química. E inclui principalmente as ciências sociais, que por muito tempo foram negligenciadas, inclusive, pelas ciências duras, mas eu acho que a saída tá na gente entender o mundo de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais sistematizada e menos emocional, vamos dizer assim, menos influenciado por aquilo que a gente acha que o mundo funciona, né? Então eu trabalho com divulgação científica por isso, adoro filme, odeio Interestelar, a gente vai fazer um episódio só sobre Interestelar. Eu odeio esse filme de todas as maneiras que vocês puderem imaginar, assim. Mas não é esse o assunto. Hoje a gente vai falar de Não Olhe Pra Cima, que eu acho que é um filme legal. Eu acho que é um filme que vale a pena ser discutido. Isso não é real. Isso não é real. Isso não tá acontecendo. Gente, isso não tá acontecendo, não é? Eu ouvi falar que tem uma coisa que não parece ser muito boa. Nós descobrimos um cometa muito grande. Bom, para você, tá vindo diretamente pra Terra. Esse cometa é o que chamamos de assassino de planeta. Eu acho que o melhor é esperar e avaliar. Esperar e avaliar? Esperar? E avaliar. A parte de esperar vem primeiro, para você poder digerir tudo. Esse é o período de avaliação. Foi um filme escolhido a dedo, que eu acho que... Eu vou até abrir já pra gente falar um pouco do filme da pauta. Eu não vi esse filme durante a pandemia, e talvez esse seja um ponto a ser colocado. Eu vi esse filme com os meus alunos, na escola, mas tipo, já de volta ao que a gente tá hoje, essa, entre aspas, normalidade pós-pandemia. E o filme é de um diretor chamado Adam McKay,
Ele tem grandes filmes, como O Ditador, caso alguém já tenha visto. Ele fez o primeiro Homem-Formiga, que é o único Homem-Formiga bom. Eu consigo defender um exagero, mas eu defendo o Homem-Formiga. E ele fez João e Maria, Caçador de Bruxas. Então, assim, Adoro esse filme. clássicos, grandes clássicos do cinema. Todos os clássicos do cinema. Mas esse filme que você gosta porque é aquele filme que ele dá a volta. Dá isso, volta, dá volta. É tão ruim que é bom. É Esse Guilty É o Pleasure. Gavião Arqueiro. Tão ruim que dá a volta e fica bom. Eu acho que esse filme pegou todo mundo na época. Pra quem acabou não assistindo, é um filme onde cientistas, o DiCaprio especificamente, eles descobrem um meteoro que tá vindo pra Terra. Então a discussão é sobre como contar pro mundo e como o mundo vai reagir a um suposto meteoro vindo pra Terra que vai acabar com toda a humanidade. E ele foi lançado durante a pandemia. Então ele fala muito sobre fake news, essas coisas. E acho que cada um aqui tem uma experiência que a gente vai puxar daí. A primeira situação que a gente faz é da pandemia, obviamente. Mas a primeira vez que eu vi, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu achei ok, achei ele divertido. E revendo por episódio, esse filme é muito debochado. Caralho, não lembrava que ele é caricato, né? Tipo, é pra ser tosco, é pra ser engraçado, é pra ser exagerado. E eu não tive essa percepção assim, só que aí volta, essa vai ser a primeira frase que eu vou falar do episódio de hoje, tipo assim, é mais ou menos a sensação que você tem quando você tá vendo The Office, de que é engraçado. Mas é engraçado porque você passou por aquilo de verdade. E quando você passou, não foi engraçado. Foi traumático pra caralho. Você foi humilhado no seu trabalho, etc. E, cara, ver os cientistas quase perdendo a linha de sanidade e o programa na TV dizendo, porra, bora pra praia, é uma mistura de um riso de nervoso com desespero, porque a gente passou, mano. A gente nunca falou da pandemia. Acho que a gente podia começar por aí, assim. Tipo, a gente passou por poucas e boas nesse momento. Eu concordo com você, eu acho que e é muito louco o filme porque tudo é caricato. A roupa do cientista é caricato, o jeito que ele fala é caricato. E tudo é desenhado justamente pra ser esse deboche. E eu não tinha feito esse paralelo com The Office que você fez, cara, porque você dá aquele riso nervoso, né? Você vê o filme e você, puta, isso é engraçado, mas será que eu devia estar rindo disso que tá acontecendo no mundo mesmo? Porque a gente, como divulgador científico, a gente vive o divulgador científico de Schrödinger. Porque você acha que as coisas elas já estão resolvidas e na verdade elas não estão. É tipo gato que você não sabe se tá vivo ou se tá morto. De 15 em 15 dias eu tenho que fazer vídeo sobre vacina, tá ligado? Cara, vacina. Hoje eu fiz um vídeo sobre radiestesia, a galera usando pêndulo pra curar câncer. Então o que eu quero dizer com isso é engraçado, só que é engraçado porque é de verdade. E é meio assustador isso. Não, pra mim, assim, eu confesso que, tipo, fui reassistir, obviamente, né, pra fazer. Foi uma experiência meio agonizante, assim. Tipo, eu tive que parar na metade do filme, eu parei uma hora e falei assim, cara, eu vou dar um tempo, porque tava trazendo aquelas memórias, assim, da pandemia, de como era lidar com, tipo, pessoas na pandemia, assim, quanto de, tipo, mano, rever isso e lembrar disso e ver como as coisas estão hoje em dia, assim, é agonizante, assim. Eu acho que é a palavra que mais me trouxe, assim, eu tava revendo e eu ficava pensando, mano, é muito louco, porque a presidente que eles estão representando é o Trump, e a gente tá vendo agora, a gente tá gravando esse episódio em pré-eleições dos Estados Unidos, assim, e o Trump tá lá, assim, pra disputar, e eu fico tipo, caralho, mano, isso aqui é muito louco pensar que, tipo, isso aí, eles estão fazendo essa caricatura, e, tipo, não é que esse cara ficou escanteado pra história, foi, tipo, levado, assim, pro esgoto da história dos Estados Unidos, não. Tipo, ele tá aí até hoje, tá no páreo, assim, tá, tipo, pra ganhar essas próximas eleições. Então é muito louco pensar que, tipo, e eu vou falar disso um pouco mais pra frente, que o filme foi feito em outra época, falando de outra coisa, né, especificamente da pandemia e tal. E, cara, não mudou muita coisa, não, assim, isso me deu um pouco de agonia ver essas coisas, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E é isso, essa risada meio, tipo, nervosa, assim, de tipo, que engraçado, meu Deus. A gente tem que lembrar, cara, que você falou do Trump, mas daqui 2 anos a gente, dependendo do que acontecer na política brasileira, a gente vai ter uma disputa Lula-Bolsonaro de novo, e o Bolsonaro é um cara que deu remédio pra ema no meio da pandemia, enquanto tinha 4 mil pessoas morrendo, cara. E tipo, você fala assim, cara, o filme é caricato. Não, a gente tem a foto de um presidente correndo atrás de uma ave com uma caixa de remédio, velho. Ele era o presidente do Brasil, cara. Então, assim, é extremamente assustador a gente olhar e achar até que o filme, às vezes, é pouco caricato em relação à realidade do mundo que a gente vive. E aí tem um outro aspecto que eu acho que é importante, que tá escrito aqui, inclusive, que é, ao mesmo tempo que você fala, beleza, então tá bom, então o mal foi embora. Aquelas ideias bizarras que a gente tem, né? Ah, não, o mal foi embora. Não, mas durante o governo Lula agora, o ozônio no cu foi aprovado. Desculpa eu falar desse jeito, mas foi aprovado pra ser aplicado no Brasil inteiro pelo SUS, cara. E tá aí, né? É isso? Tá aí, foi aprovado há 2 anos durante o governo que a gente fala, que é o governo mais progressista, preocupado com ciência, tudo mais. Então é bem bizarro, assim.
A caricatura da realidade, eu acho que é isso. O The Office ele pega, e eu acho que é o problema assim, o The Office eu sinto que ele foi feito em cima da realidade que já existia. E esse filme não. Esse filme tinha muita coisa, mas é isso, reolhar, e eu tipo, aí enfim, essa é uma impressão pessoal, não sei se os outros dois vão concordar, mas tá na pauta pra não esquecer. O DiCaprio pra mim, ele é igualzinho o Átila. Não, mesma vibe. É assustador, é mesma assustador. Eu vibe. falei, mano, não tem como. O DiCaprio não parece o Átila no dia a dia. Eu vejo vários filmes do Leonardo DiCaprio. Nesse filme, eu falei, meu Deus do céu, o Átila tá nos Estados Unidos. Até entrar numa linha, eu acho que o Emílio ele fez um ponto interessantíssimo que a gente pode um dia trazer pra outras pautas e expandir mais, mas parece que a gente chegou em lugares que a gente nunca chegaria como divulgação científica. Olha que do caralho, eu aperto 3 teclas no Google, eu entro no YouTube e tem um maluco com doutorado querendo me explicar da forma mais simples possível, com uma tela verde, com animação, tudo que eu quiser saber. Literalmente tudo que eu quiser saber. Ao mesmo tempo, é exatamente esse o problema. Qualquer pessoa compra uma tela verde, tendo doutorado ou não, tendo qualquer coisa ou não, e começa a falar as coisas na internet. E eu acho interessante que o Leonardo DiCaprio, junto com o da Jennifer Lawrence, é interessante, quem descobre o meteoro é ela, é a doutoranda. E todo mundo caga pra isso. Tem claramente uma linha do tipo, mano, foda-se. A primeira vez que a mulher começa a falar alguma coisa, ela é taxada de maluca, ela é taxada de doida. E o personagem do DiCaprio, ele tem que eu acho que essa é a parte legal do filme, assim. Ele teve uma oportunidade, vamos dizer assim, ele quer contar pras pessoas, ele gosta de ciência, ele quer ser ouvido. Só que as pessoas não querem ouvir a ciência, as pessoas não querem ouvir o que ele tem a dizer, as pessoas querem ouvir uma coisa divertida, as pessoas querem ouvir uma coisa que passe o tempo. E aí ele fica nessa balança o filme inteiro do tipo, será que alguma coisa tá sendo útil aqui? Será que beleza, não é o ideal, faz parte, eu vou ter que, sei lá, o cara se formou em biologia e ele vira o biólogo da Eliana, que vai mostrar as aranhas da Eliana, e tá tudo bem, adorava o biólogo da Eliana. E aí ele fala, mano, tem alguma coisa útil aqui? Será que eu consigo ajudar a humanidade? Será que eu consigo falar de ciência desse jeito? Ou se, na verdade, eu tô virando um pária pra própria comunidade científica, porque a própria comunidade científica começa a encher o saco dele, né? E, cara, que coisa assustadoramente moderna. É muito moderno, inclusive, porque essa discussão passa pelo nosso trampo como divulgadores científicos. Então, isso tem mudado, a pandemia mudou um pouco a visão da academia em relação ao nosso trabalho, mas tem muito disso que você falou, assim, tem um caso do Átila, que eu acho incrível, porque o Átila e outros divulgadores, eles faziam divulgação científica ainda na academia. E isso foi sempre considerado uma perda de tempo gigantesca. A academia sempre olhou para esse momento em que o cara tá lá gastando o tempo dele inutilmente produzindo videozinho pro YouTube, como um tempo que ele tá perdendo para fazer a pesquisa que ele deveria estar fazendo, porque é isso que importa. É o conceito da Torre de Marfim, que a gente já discutiu infinitas vezes nas mais diferentes áreas. A gente pode falar isso da divulgação científica, pode falar isso da esquerda teórica, que fica discutindo suas ideias dentro de uma Torre de Marfim, sendo que o mundo tá acontecendo lá fora. A gente pode levar isso para um monte de lugares. Mas daí essa transição, ela sempre foi uma transição de conhecimento muito difícil, porque a academia olha para isso com desdém, porque quem tá fora da academia não tem nem capacidade, segundo a própria academia, de entender aquilo que tá sendo feito lá dentro. Mas a gente esquece que o mundo lá de fora tá acontecendo e que as decisões estão sendo tomadas à revelia do que a academia acha. Então isso que o filme mostra também é bem interessante. E aí a gente sempre cai nesse dilema que você trouxe, nós divulgadores científicos. Até onde eu vou pro entretenimento para conseguir atingir gente? E até onde eu consigo ir pro entretenimento ou para essa desconstrução do conhecimento de uma maneira que esse conhecimento não se perca? E que a informação real, ela não se perca. E aí não existe uma resposta fácil para isso. Se vocês descobrirem isso, vocês me contam, porque eu tô tentando fazer isso faz tempo. E o filme, ele mostra isso muito bem mesmo. Então, o cara indo na TV e todas aquelas pataquadas que acontecem quando você vai na TV e tudo mais. E o filme aborda isso muito bem. Uma das coisas que eu sinto que é, assim, que eu vejo muito forte, assim, tanto nas pessoas que fazem pesquisa atualmente, quanto das pessoas que querem, tipo, buscar informação, assim, em geral, é, tipo, a gente tem, né, um cenário que, por exemplo, como você falou, de fazer, tipo, ter que fazer a cada 15 dias, praticamente, um vídeo sobre algo muito básico, como, tipo, se vacinas funcionam ou não. Ao mesmo tempo, a gente vê até hoje, no Brasil, uma dificuldade de acesso a dados básicos para pesquisa científica, assim, por parte do cientista. Tipo, não tem, objetivamente não tem, assim, é coisa muito básica, assim, muito básica. Tipo, então, assim, eu vejo que existe o mesmo problema de todos os lados, né? De acesso à informação.
E aí eu acho que é muito bizarro a gente pensar hoje que a gente enfrenta diversos problemas, assim, seja, tipo, sei lá, problemas climáticos, né, de destruição de ecossistemas e os problemas climáticos, as consequências que a gente está enfrentando disso. E a gente vê, tipo, divulgadores tentando falar sobre isso, tentando alertar as pessoas sobre isso, tentando trazer soluções reais para esses problemas, para além de, tipo, use canudo de metal. E, tipo, a gente muitas vezes cai, acho que até por causa da lógica das redes sociais, da lógica de como funciona a dinâmica das redes sociais, a gente cai nessa perspectiva do entretenimento e principalmente do sensacionalismo, no alarmismo, assim, e não numa informação, tipo, científica, correta, acurada, uma discussão bem estruturada, porque eu não quero nem dizer mais aprofundada, porque eu não acho que, tipo, para você ser um divulgador científico, você precisa se aprofundar muito nas temáticas, eu acho que não é esse o ponto, assim, eu acho que o ponto é trazer uma discussão que eu diria, tipo, responsável, assim, trazer com informações embasadas, com pesquisa, com o mínimo de aporte para você dar uma informação correta, mesmo que, tipo, porque, enfim, ciência é assim, mesmo que daqui 10 anos a gente ache dados novos que mudam a trajetória da conclusão que a gente teve, beleza. Só que quando a gente está olhando para a lógica da internet hoje, a gente viu isso forte na pandemia, mas isso vai continuar se aplicando enquanto a lógica das redes sociais for essa, que o que rende visualização, o que dá retorno, digamos assim, para alguém que está tentando divulgar ciência, é sensacionalismo. É uma perspectiva alarmista de alguma coisa. Eu vejo muito isso, por exemplo, na área de nutrição. Tipo, sei lá, saiu uma pesquisa que o colesterol da gema é alto, da gema do ovo é alto, então pronto. Aí trocentos vídeos falando que não pode comer ovo. Aí depois sai uma nova pesquisa, uma revisão assim, de dados, falando que não, tá tudo bem, que o colesterol lá é benigno. Aí pronto, aí outra maré de vídeos. Então, assim, eu acho que a maneira com que também a lógica hoje das redes sociais funciona, meio que acaba ditando isso. E eu acho que aí reside um problema muito forte que a gente viveu durante a pandemia. E hoje a gente tá, inclusive, colhendo frutos ainda até hoje disso, de, enfim, fake news, os caralho a quatro, assim, ao redor disso. Mas o que eu ia falar é que, tipo, eu acho que o filme em si traz uma perspectiva que eu acho interessante, que é, eles começam a tentar divulgar a parada por meios, eu diria, tradicionais, né? Tipo, indo em programa de TV, dando entrevista, fazendo com o jornal, a assessoria que o jornal dá, depois larga pra eles, é muito boa, assim, acho que é bem representativo, assim, dessa questão da divulgação, assim, e aí eles recorrem pra internet, com a capacidade de viralizar e tal, e obviamente e aí tem aquela cena que eu acho muito boa do Leonardo DiCaprio brigando com o maluco no Twitter, assim, que dá pra entender que era o Twitter, assim, é muito boa aquela cena, porque a esposa dele, tipo, mano, você não sai da frente disso, e ele, tipo, não, eu tenho que ser responsável com meus 250 mil seguidores e não sei o que, aí corta pra ele respondendo pro maluco, tipo, não, isso é um método científico. Porque, tipo, cara, isso é muito, tipo, tentar falar qualquer coisa razoável na internet pra qualquer pessoa, assim. Ainda mais no Twitter, né? A ciência pós-moderna, a divulgação científica, assim, tanto que a gente citou o Átila pelo lance dele parecer o DiCaprio, e eu lembro desse momento onde, mano, virava trend no Twitter e as pessoas falavam que ele tava gordo, xingando ele por causa da aparência, porque ele tava inchado, porque ele tava gordo, porque ele era orelhudo, e eu ficava, meu Deus do céu, assim. Modéstia à parte, por acaso o Frog ele fez psicologia e o Emílio fez, vamos dar, as hard sciences que a galera fala também. Eu tô um pouco mais acostumado a galera achar que eu não sei nada, porque eu sou de história. Assim, tipo, essa foi uma brisa da pandemia, isso foi muito doido. Tipo, eu escuto desde que eu entrei na faculdade, tipo, mano, história porra, você lê os bagulho aí, não tem método, foda-se, vai fazendo aí. Então, assim, infelizmente a gente sempre foi descredibilizado. Só que aí chegou na pandemia, eu vi os meus amigos médicos sendo descredibilizados, eu vi a galera de enfermagem, a galera, tipo, do hospital, e eu fiquei assim, beleza, talvez isso realmente a gente tenha chegado em outro momento da história, mas foi muito doido, porque e isso tem no filme, que eu acho que é a brisa mais interessante, você vai vendo, na verdade, dos dois personagens, da Jennifer Lawson e do DiCaprio, você vai vendo que eles vão, mano, adoecendo. Eles vão entrando em colapso mental ao longo do filme, e a mesma frase, assim, não é possível que só eu tô achando isso aqui, coisa de maluco. Não é possível que só eu tô falando. E a gente teve casos na TV, eu lembro na TV que a menina começou a gritar na TV, gente, tem gente morrendo, a gente não pode falar de ir pra praia, a gente não pode falar de trabalhar, tem gente morrendo. E a menina dá uma surtada ao vivo, porque chega um momento, e pra mim, é por isso que eu gosto mais da Jennifer Lawrence nesse filme, que ela meio que parece que ela aceita. Ela fala, mano, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Tipo, a gente vai morrer. Eu não sei se vocês tiveram, acho que esse foi o momento mais difícil da pandemia pra mim, assim, que o presidente da época falava que ia dar golpe dia sim e dia também,
todos os dias, o presidente falava alguma coisa que dava a entender que iria dar um golpe militar no dia seguinte, tava morrendo 4.000 pessoas por dia. E eu olhei pro teto, desempregado, eu olhei pro teto do meu quarto e eu falei, mano, vai todo mundo morrer. Então o que fazer? E essa constatação que a Jennifer Lawrence chega, e depois disso ela aproveita o filme. Ela fala, mano, foda-se, não tem o que fazer. E é meio triste porque parece que é uma consequência dos tempos modernos, tipo, mano, não tem o que fazer. Levanta, toma um café e vai trabalhar. E esse torpor, eu chamei de torpor social, porque eu não achei uma palavra menos chique pra usar, mas esse torpor social que acho que os cientistas passam e a gente passa de sentido é tipo, cara, a gente continua lutando por isso. A gente tá aqui hoje, todos nós temos os nossos trampos que a gente faz, o que a gente acredita, mas tem uma hora que você tem que, mano, ir comer um Big Mac. Você tem que dar uma desligada, porque senão você vira o maluco da história. E é muito doido ver que os cientistas viraram o maluco da história, tá ligado? Cara, pensa assim, que durante a pandemia, eu fiz essa conta outro dia. Eu e a equipe aqui do Blá Blá, a gente fez 87 lives sobre Covid. A gente lia sobre Covid todos os dias. Todo dia a gente lia sobre Covid. E a gente tá num momento parecido com o aquecimento global, com mudança climática. Que tudo que sai é catastrófico, as informações são sempre pesadas. Então, assim, primeira coisa. O único jeito de não ficar doente, no meu caso, é jogar League of Legends. Nossa, então, porque eu tenho que ter a minha droga diária, que também me deixa doente, só que de outro jeito. É isso. Eu tenho que comer o meu McDonald's, eu tenho que... E aí a gente começou a fazer exercício, e aí tem que fazer terapia e tudo mais, que senão você não aguenta. E o que você falou é muito assim, vai, ô seu careca, tipo, foda-se, tá ligado? E esse é o xingamento. E você que é gordo? Tá bom, vamos pro outro ponto. O segundo ponto que acho que você trouxe que é relevante, que vocês estavam falando, é que muitas vezes a gente comete um erro, mas esse erro também eu não tenho uma solução, porque isso é ligado à estrutura da rede que vocês estavam falando. O que a gente precisa fazer para as pessoas, para esse trabalho funcionar, e o filme é bem claro nisso, é que a gente não deveria estar preocupado com a gema do ovo. A gente não deveria estar preocupado nem com vacina. O que a gente deveria estar preocupado é com letramento científico. Por quê? Porque ciência é contraintuitivo muitas vezes. Na verdade, o grande papel do método científico é pegar nossa intuição, filosoficamente falando, jogar no lixo e a gente ter informações reais em relação àquilo que está acontecendo no mundo. O problema é que essas informações reais, elas geralmente vão contra a intuição das pessoas. Então a gente falar que o clima está mudando, a pessoa vai falar assim, não, mas já fazia calor quando era criança, não mudou agora. Do mesmo jeito que falar da pandemia, eu falo assim, já existiram outras pandemias. Ou do mesmo jeito que falar que tá caindo um meteoro, tá caindo um meteoro. E aí, já caíram outros meteoros, vai passar ao largo. Quando a gente não sabe como o método científico funciona, eu não quero que as pessoas acreditem na minha opinião. A minha opinião é tão irrelevante quanto a opinião de todo mundo, mas o método científico ele serve para justamente tirar a minha opinião da jogada. E o filme ele mostra muito isso, e a realidade da pandemia mostrava muito isso. Que eu ir lá ler 10 artigos e fazer um vídeo era a mesma coisa que qualquer pessoa. Eu dou um exemplo numa palestra que eu dou, que é um cara, um motorista de Uber, e nada contra motoristas de Uber, falando sobre a pandemia dentro do carro dele, e o Átila do lado, e o vídeo do cara tem mais view que o vídeo do Átila. E o Átila trabalhou com virologia a vida dele inteira. E aqui eu não tô usando um argumento de autoridade. Foda-se o argumento de autoridade. Pega os artigos, pega a base do que cada um leu. Só que o problema é esse, a gente como sociedade não tem uma estrutura para entender como ciência funciona. E aí os argumentos eles ficam iguais na disputa. E aí a ciência deixa de ser importante, o que é importante é o que se fala e o jeito que se fala. E aí você deu um exemplo de médico e enfermeiro que para mim foi assustador na pandemia, que é entender que médico e enfermeiro não sabem nada de ciência. Que é outra coisa que a gente aprendeu na pandemia, e que aí aqui a gente tem falado pessoas de alto escalão também são incompetentes, também não entendem como ciência funciona, mas o médico deveria entender como ciência funciona. Então a gente tem um problema de formação na nossa estrutura. A gente tem pessoas tomando decisão que não entendem como ciência funciona. Então o nosso trabalho ele é complicado por isso. E o filme mostra isso. E aí você falou de saúde mental, não existe saúde mental. É a gente tudo fudido da cabeça, todo divulgador científico sério fudido da cabeça, matando um leão por dia, tá ligado? Essa é a pior notícia da história da humanidade e acabaram de nos ignorar. E o que vamos fazer? Temos que publicar essa informação. Vamos à imprensa. Os nossos últimos convidados de hoje fizeram uma grande descoberta no espaço. Qual o tamanho dessa coisa? Ela pode destruir a casa de alguém? Isso é possível? A gente tem a certeza de que todo mundo vai morrer.
Se tem uma coisa que a pandemia me ensinou, assim como o vestibular, né, entrar na faculdade me ensinou que vestibular não seleciona, a pandemia me ensinou que não é porque é médico que sabe alguma coisa. Porque, mano, nossa, a pandemia deixou isso muito nítido. E acho que isso que você falou me traz uma questão que eu, reassistindo o filme, pra mim, ficou muito forte isso pra mim, que é, até comentei no começo, que pra mim, a sensação de reassistir esse filme agora, né, eu não sei se você assistiu antes, durante a pandemia, desse filme. Não, eu só fui assistir depois, porque, pelo amor de Deus, né? Eu assisti quando lançou esse filme. E aí, tipo, era muito sobre a pandemia, era muito sobre o que a gente estava vivendo. Meu Deus, olha só que ótima representação metafórica do que a gente está vivendo hoje. E aí eu fui reassistir esse filme e eu falei, nossa, tipo, pra mim ele pegou de um outro jeito agora. Tipo, pra mim parece que ele está falando de outra coisa. E eu fiquei imaginando, tipo, sei lá, se daqui alguém que não viveu propriamente a pandemia, tipo, sei lá, criança, adolescente que não viveu assim como nós a pandemia, mas, tipo, estava vivo, sei lá, ver esse filme daqui uns 10 anos, pra mim ficou muito claro que essa pessoa pode interpretar fortemente esse filme de outra forma. Porque, tipo, pra mim era isso. Quando eu assisti o filme a primeira vez, durante a pandemia, era claramente sobre negacionismo científico durante a pandemia. Era sobre isso. E hoje, reassistindo, assim, eu fiquei, mano, esse filme dá pra falar que esse filme é sobre pós-verdade, tá ligado? É sobre, tipo, uma abstração irreal sobre a verdade, tipo, uma ressignificação da verdade, e eu fiquei, tipo, cara, que louco isso, porque o filme é o mesmo, não tô falando isso e tal, só que o contexto de, sim, poucos anos mudou tanto pra minha visão que eu tive sobre esse filme, que, tipo, é isso que você falou, tipo, quando a gente tava vivendo a pandemia, eu lembro vividamente de uma cena, eu morava num apartamento, ele dava de frente pra um boteco, só que era um boteco meio chiquezinho, não era botecão, assim, era esses botecos chiques, sabe, bar que quer pagar de boteco. Então, portanto, era um público mais elitizado, assim, tal. E, cara, assim, tudo fechado durante a pandemia, ninguém podendo sair de casa, ninguém podia fazer nada, eu tendo que trabalhar, assim, de casa 12, 13 horas por dia, assim, no mínimo. E aí teve um dia que tava muito barulho na rua, eu fui olhar na janela e tinha um bando de, tipo, tiozão, assim, ricaço, com carrão, assim, carraço, são uns carros muito chiques, parado, o bar fechado, só que eles estavam com, tipo, copo de breja e uísque na mão, ou seja, provavelmente algum deles era o dono do bar e eles estavam lá, tipo, tomando uma durante, tipo, e assim, é o que o Terço falou, morrendo 4.000 pessoas por dia, e os caras lá, foda-se. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo na época, tipo, gravei assim, só que na época eu nem produzia conteúdo, tal, eu fiz um vídeo assim, e aí quando viram que eu tava gravando, os caras começaram a me xingar, jogaram latinha pra, tipo, tentar pegar no meu apartamento e tal. E, cara, muito isso, porque, tipo, esse filme também mostra um ponto, que eu acho interessante até pensar nessa perspectiva de negacionismo científico e pós-verdade, sobre o papel do bilionário nessa história. Porque esse filme mostra, cara, assim, porque, tipo, esse filme tem esse personagem que é uma mistura, eu diria assim, do Tim Cook, né, da Apple, com o Elon Musk da vida, assim. E, cara, assim, é muito louco, porque tem esse plot do filme, né, que a presidente dos Estados Unidos decide parar de tentar salvar a humanidade para tentar minerar o asteroide, porque o bilionário falou que sim. E, cara, esse plot, assim, eu acho muito... Pra mim é o fino, assim, do filme, que no final os bilionários condenaram a humanidade. A moral da história é isso, e eu acho que é essa lição, independente se você tá vendo esse filme em 2021 ou 2031, essa lição vai continuar a verdade. Tá? É importante que todo mundo que escute a gente saiba disso. Os bilionários estão condenando o planeta. Estão condenando a humanidade. Não importa a perspectiva. Você tá falando do filme ou do mundo real mesmo? Eu fiquei em dúvida agora. Agora eu fiquei em dúvida. Assim, é isso. Assim, a interpretação está aberta, assim, porque... Nossa senhora, isso pra mim foi um dos pontos que me deu agonia, assim, essa cena que eles cancelam a missão pra o bilionário entrar e fazer a apresentação científica, eu falei, mano, isso aí é o Elon Musk apresentando o bagulho de colonizar Marte, velho. O Casimiro já falou, ele fala isso em algum Shark Tank que eu não lembro, mas ele já falou essa frase, assim, milionário tem um tesão danado em salvar o mundo ganhando dinheiro. É impressionante, todo milionário quer salvar o mundo, é impressionante. O Elon Musk, semana sim, semana também, tem um BO que ele jura que ele vai resolver a Amazônia, vai resolver o Starlink, vai ter que ganhar dinheiro. Ninguém pode fazer essa porra só porque é importante salvar o mundo. E, mano, me lembra um pouco o Steve Jobs também, porque ele vem de um iPhone da época ali. E, de novo, gente, frases que a gente ouviu na pandemia de pessoas milionárias dizendo: o Brasil não pode parar se vão morrer 5 ou 7 mil pessoas. Como se 5 ou 7 mil pessoas fosse um número aceitável. Mas não, foi 600. A gente matou 600 mil pessoas. Mas o cara falava: o Brasil não pode parar porque vai morrer 5 ou 7 mil pessoas. O Brasil não pode parar de trabalhar, tem que deixar de ser marica. E é isso, na verdade a nossa realidade é mais caricata, assim. A primeira lição que a gente aprende de roteiro é que a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção tem que fazer sentido. A realidade não, mano. A realidade não, é isso, o bilionário
bilionário falou, irmão, vocês têm que trabalhar porque eu vou ficar mais rico. E obviamente eu não vou trabalhar. Eu acho que essa foi a discussão que mais me tirou do sério da pandemia, que não foi pra frente, mas teve uma breve discussão de se os bilionários podiam comprar vacina. Eles podiam comprar vacina primeiro no Brasil, e aí depois, lá na frente, iam ver se ia vir vacina pro resto do povo. Mas os bilionários podiam, tipo, vacinar a empresa deles primeiro. Mano, esse foi o dia que eu quase, tipo, me atirei do prédio. Eu falei, mano, não dá, não vale a pena viver nesse mundo. Não, é isso, tipo, é doentio, era doentio. É um nível de super vilão da Disney que você fala, mano, não tem como isso ser real. E a gente passou, mano. A gente, tipo, não vou dizer que foi bem, não vou dizer que foi sem sequelas, a gente, tipo, passou por tudo isso. E esse filme, realmente, ele deixa todas as letras pra dizer, mano, a culpa é literalmente do bilionário. E o bilionário ficou vivo. Vai todo mundo morrer, vai todo mundo se fuder. E o bilionário ficou vivo no final das contas, porque pra ele não faz diferença, ele é bilionário. Vocês me lembraram de algumas coisas, você falou da festa no bar na frente do seu apartamento. A gente não pode esquecer do Boris Johnson fazendo festa durante a pandemia, mandando os ingleses ficarem dentro de casa e fazendo festa. Tipo, o primeiro-ministro inglês se reunindo com os bilionários amigos dele pra curtir enquanto tá todo mundo fudido. Aí a gente lembra do publicitário brasileiro mandando a equipe dele trabalhar isolado na fazenda da família com seus funcionários, todo mundo isoladinho, bonitinho lá. E aí a gente tem exemplos reais do que vocês estão falando. O exemplo que a gente tá vivendo com a mudança climática é muito claro. Então, ao mesmo tempo em que você tem a maioria dos bilionários fazendo campanha aberta contra os trabalhos que mostram que o clima está mudando e que o capitalismo exploratório que a gente vive é a principal causa disso. Então, ao mesmo tempo que o cara tá falando, continue comprando na minha loja que essa semana está em promoção para eu ficar ainda mais bilionário, e que durante a pandemia o mundo ficou mais pobre e os caras dobraram de grana, então vocês têm esses dados, isso é acessível para todo mundo. Eles estão comprando ilhas em todos os lugares do mundo para montar os seus bunkers para se preparar para o final do mundo. Então você pega o Mark Zuckerberg, que comprou metade de uma ilha no Havaí. Aí todo mundo fala, pô, mas ele comprou uma ilha, mas não vai alagar com o Não, mas daí ele também tem um terreno gigante na Nova Zelândia, ele também tem um terreno gigante no centro dos Estados Unidos, ele também tem uma área gigante no meio da Ásia, e em cada um desses lugares ele literalmente está construindo um bunker. Isso não é teoria da conspiração, isso é publicado nas revistas, ele tira foto, ele fala que ele tá fazendo, e ele tá fazendo esses lugares para sobreviver ao negócio que ele sabe que tá acontecendo. Então ele entende o problema, e ele tanto entende um problema que ele literalmente está fazendo um bunker. Um bunker que tem tudo que ele precisa, ele e os dele, para sobreviverem pelo tempo indefinido que ele precisa sobreviver para passar por esse problema. Enquanto isso, tá aqui a gente trabalhando para esses caras construírem seus bunkers e fazendo as suas coisas. E isso que é o mais assustador. A chance do cara sobreviver é maior que a minha. É simples, o filme tá certo nesse ponto. Que mundo que vai ter depois? E ele tá cagando pro mundo que vai ter depois também. Desde que ele esteja lá, que os dele estejam lá e tudo mais, tá tudo bem. Então, o que pegou a gente na pandemia é que o filme é meio profético sem o ser, tá ligado? Ele tá contando tudo que a gente tá vendo e a gente assim, cacete, eles acertaram tudo. É porque é meio que o que tá acontecendo no mundo mesmo. Esses passos que são ditos, que são descritos no mundo, tá acontecendo no mundo mesmo. E a frase do pode morrer 5 mil, a gente escutou durante a pandemia. A gente escutou que velho morrer durante a pandemia é bom pra economia. De novo, não é o Emílio falando. É importante a gente deixar isso claro. Foi literalmente dito isso pelo presidente da República. Exato. Tipo, então assim, é um nível de absurdo que, lembrando agora, tipo, são coisas que eu acho que eu tinha reprimido na minha memória, sabe? E aí você pensa assim, e volta ao que vocês falaram lá no começo. Não, o filme é caricato. Não, o filme... Não. Tipo, a gente escutou frases... O Teresa falou isso, a gente escutou frases na realidade piores do que essa. E tipo, cara, é assustador. Ou a gente pode até fugir um pouco da ciência e falar, a gente escuta a economia da Argentina tá melhorando e o número de moradores de rua no metrô argentino aumentou 40%. E a gente escuta essas frases corriqueiramente como se elas fossem coisas normais. Então, isso que é foda, tá ligado? É assustador. O filme é bom porque ele é real demais, talvez, né? E continuando, e a gente tem um sistema democrático que coloca pessoas para tomar decisões que não tem base técnica para responder as coisas, não entendem como ciência funciona, e aí pro lobby entrar, que é gigantesco, para tomar decisões em relação ao país ou ao mundo em que a gente vive, fica ainda mais fácil, né? Então, a população toda sofre a consequência disso. Então a gente fala, dando exemplos pra galera que tá assistindo, o Pantanal tá secando. Nos últimos 40 anos, o Pantanal secou 60% do volume de água. O culpado disso é o agro brasileiro, é o modelo de agro brasileiro que a gente tem.
a ciência tá apontando isso há 40 anos que isso vai acontecer. E agora já aconteceu. E aí a gente tem em 2024 o governo atual oferecendo uma linha de crédito gigantesca para o modelo de agro que está destruindo o país. E é isso. E o cientista ficar gritando, falando que o meteoro vai cair, não faz diferença nenhuma nesse tipo de decisão. Seja eu fazendo divulgação científica, seja divulgadores científicos maiores do que eu, ou sejam os cientistas mesmo, que trabalham com isso lá no Pantanal e estão falando que vai dar merda. E aí vai dar merda. E aí quando dá merda, a gente culpa outra coisa. Fala que foi Deus que choveu no Rio Grande do Sul, ou que é Deus que tá secando São Paulo, ou qualquer coisa do gênero que você puder colocar, né? Não era pra gente falar de um filme pra sair divertido, assim? Não, é legal. Não, a risada foi. É legal. Mas o filme é bom. The Office, como é que você ri no The Office? Você fica tipo, você dá umas risadas de verdade, meio tristes. Amores. Mano, recomendo mais esse filme do que na época. Eu acho que. Também. Assim, de um jeito meio estranho, talvez mórbido, eu concordo, mas eu acho que é uma conversa mais do que necessária. A gente falou sobre isso durante a construção da pauta e o Emílio volta pra cá algum momento pra gente falar da cena de divulgação científica mesmo, e não só como as pessoas recebem, mas eu acho que principalmente a brasileira, que eu acho que o jeito que a divulgação científica brasileira foi dando umas voltas e é o que é hoje, é uma coisa muito particular, eu não vi muito isso em outras situações. Mas recomendadíssimo, vou deixar o Frog encerrar ele e aí a gente fecha com o Emílio também. Enfim, Emílio, joga suas redes, suas ideias, o que você quiser falar, quiser propor, fica à vontade. Frog, você vai se salvar no final do mundo, Frog? Todo mundo gosta de achar que vai sobreviver ao apocalipse, né? Todo mundo tem essa brisa de como sobreviver ao apocalipse. O que eu acho, assim, o filme é muito bom. O filme é muito bom, mas eu reitero meu ponto. Ele é um pouco agonizante, assim, de tipo, você falar, cara, tá, é isso, esse é o mundo, assim, é tal qual The Office, é isso, pra mim é a mesma brisa mesmo. Mas eu recomendo muito, assim, pra quem nunca assistiu esse filme, eu acho que vale a pena assistir, independente de olhar sobre a perspectiva da pandemia ou dessa perspectiva do mundo atual, assim, eu acho que vale a pena, é um bom filme. As atuações todas são boas, tipo, são bons atores, etc, acho legal o filme em si. Então eu recomendo assistir o filme, refletir sobre, tem muita coisa que dá pra destrinchar ali, a gente só, tipo, enfim, falou meio por cima, assim. Mas é isso, assim, é um pouco, tipo, nossa, que merda, né, esse é o mundo que a gente vive, mas, enfim, são reflexões importantes pra gente ter, repensar algumas coisas, até, inclusive, tipo, o conteúdo que a gente consome, as pessoas que a gente apoia, no sentido tanto de assistir o conteúdo, de comentar, compartilhar, ou, enfim, apoiar financeiramente, seja o que for. Acho que são coisas importantes para se pensar, para também não cair num certo pessimismo vazio, assim. Eu acho que tem muita gente fazendo um trabalho muito legal, assim, nesse sentido, né? O próprio Emílio que tá aqui como convidado hoje, mas também vários outros criadores, mesmo a ciência brasileira, assim, que pensar da ciência brasileira e tirar um pouco também uma certa síndrome do vira-lata, porque a ciência brasileira é muito foda, a gente tem muitos pesquisadores de excelente nível, assim, com dificuldades materiais, objetivas, mas pessoas muito fodas. Então, eu acho que é isso, assim, recomendadíssimo, e aí deixo pro Emílio pra finalizar e se divulgar aí, porque afinal estamos falando de divulgação científica. Cara, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, eu adoro filme, adoro jogo, adoro tudo. Eu acho que às vezes a gente tem que ver uns filmes só pra ver o filme e lavar a cabeça, mas de vez em quando a gente tem que ver uns filmes e consumir um conteúdo que ajuda a gente a pensar. Mas uma coisa que eu também concordo, indico o filme, e eu acho o filme, inclusive, divertido. Eu acho o filme, do mesmo jeito que eu acho The Office divertido, eu acho um bom entretenimento, vamos dizer assim. Eu acabo me divertindo vendo o filme, porque ele é bem caricato, então dá pra dar umas risadas. Só complementando o que você falou, se eu fosse 100% pessimista, eu não tava fazendo divulgação científica, do mesmo jeito que vocês não estavam aqui. Se eu acordar de manhã pra fazer o nosso trabalho, parte do princípio, seja o nosso trabalho em sala de aula, seja o nosso trabalho na internet, parte do princípio de que a gente acha que existem soluções possíveis ainda. O mundo ainda não acabou, dá pra dar uma volta, a gente acredita ainda, por isso que nós estamos falando de ciência ainda, senão podia fazer conteúdo de LOLzinho e só de me divertir, ou de RPG, ou de qualquer outra coisa que eu gosto. Melhor é a risada não critiquem o meu LOLzinho. Pra fechar o programa, assim, me deixe jogando com crianças de 13 anos e xingando elas porque elas são melhores do que eu. Eu esperava muita coisa, o Emílio jogar LOL me pegou muito, assim, muito, eu não tava preparado pra isso. Mas, cara, se vocês quiserem encontrar coisas do Blá Blá, vocês podem procurar a gente em Blablalogia em todas as redes.
Eu queria fazer uma indicação especial de um programa chamado Biologia em Meia Hora, que é também do nosso grupo, feito pela Camila, que é minha esposa, doutora em ecologia e fala muito bem de biologia, sabe muito mais biologia do que eu. O programa dela é incrível, tá em qualquer plataforma de podcast que vocês quiserem escutar de graça, disponível para quem quiser. E também tem o nosso podcast 3 Elementos, que sou eu, Carlos Ruas, Camila e Pirula, falando sobre ciência, sobre história, sobre o que vocês imaginarem. Me chamem pra gente falar de divulgador científico e principalmente me chamem pra falar mal de Interestelar. O Amor Salva é um filme que me irrita absurdamente. Só antecipando aqui, Christopher Nolan, ele se acha muito inteligente. Ele se acha muito, muito inteligente e ele acha a gente muito burro. Daí ele dá palestrinha no filme deles e é isso. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.